Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre um prazer, uma alegria estarmos juntos todas as noites. E o programa de hoje está demais. Eu converso com Henrique Lobo, ele é engenheiro agrônomo e também pastor. Já estudou todos os rios, oceanos e bacias hidrográficas do mundo. E vamos atualizar mais uma vez aqui no programa Desafios. Doutor Henrique Lobo, que alegria recebê-lo no programa Desafios. Alegria. Quer dizer, então, que nós temos novidades aí. O senhor, inclusive, na vez passada, nos colocou aqui que a gente ia viver muitas emoções. Prepara o coração. Então, essas movimentações que estão acontecendo no meio ambiente, essas chuvas torrenciais localizadas, grandes inundações, não somente no Brasil, vimos agora recente em Portugal e em diversas partes do mundo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor que é doutor no assunto. Tem uma palavra lá em Gênesis 1,14, que quando Deus cria os luminares, que ele fala, criou Deus o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, para sinais, para estações, para dias e anos. Então, quem controla o clima da Terra é o Sol e os oceanos. Quando era uma Pangeia, era um continente, um único continente, uma porção seca e uma porção de água, Gênesis 2 fala que não chovia na Terra, caiu um sereno sobre a Terra. Quando a Terra partiu, que todos os continentes se migraram e se partiu, por causa das falhas geológicas, cresceram as montanhas e os ventos começaram a circular na Terra. Então, a evaporação oceânica faz chover sobre os continentes. Então, o senhor disse que o Sol e a Lua e os oceanos? E os oceanos. O Sol e os oceanos controlam o clima na Terra. Sol e os oceanos. Controlam o clima na Terra. E essas coisas que a gente ouve aí, que o aquecimento global, outros fatores estão interferindo aí. Então, isso é verdade ou não? Aquecimento global? Não, existe um ciclo solar. O Sol ele tem um ciclo a cada 100 anos, ele brilha menos. Ele emite menos energia sobre a Terra. Então, a cada 100 anos, nós temos um fenômeno que nós chamamos de mínimo solar. E é esse mínimo solar que provoca essas tensões climáticas sobre a Terra. Nós estamos em 2026. Qual é o Sol agora? O mínimo solar começou em 2019 e vai até 2030. É o ciclo que nós estamos vivendo de 11 anos do ciclo solar. Então, você falou de 100 anos. De 100 anos. Onde que entra os 100 anos? Pois é, a cada 100 anos o Sol brilha muito, muito, né? E a cada 11 anos ele dá uma volta na Terra, como se a Terra desse uma volta sobre o Sol. Né? A cada 11 anos ele dá uma volta. Né? Então, esse ciclo de 100 anos, como ele começou a cada 100 anos. Então, por exemplo, assim, em 1630 a 1710, tivemos um mínimo solar que durou 70 anos. Quem morava em Machu Picchu, faltou água e faltou comida. Então eles foram morar dentro da floresta. Como passou 70 anos, os mais velhos falaram para os mais novos, não volta para lá, porque tivemos fome e tivemos sede. Continua morando na floresta. Então aquele site de Machu Picchu ele foi abandonado. Então hoje, em 2019, começou esse mínimo solar e quem mora fora dos trópicos, mora acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio, sofre mais, que as nevascas são piores, as tempestades, as chuvas são mais fortes. E quem mora entre os trópicos, que é o caso nosso do Brasil, região sudeste brasileira, a região centro-oeste do Brasil, nós temos e a região norte brasileira, nós temos chuvas concentradas e o período seco muito prolongados. Então, o que está acontecendo no Brasil, nós estamos no mínimo solar. No mínimo solar. E ele está provocando essas chuvas concentradas e, ao mesmo tempo, também a extensão da seca. Secas prolongadas. Agora mesmo no sul está uma seca terrível lá. Isso justamente, que nós chamamos isso então estamos chamando isso de, alguns chamam de mudanças climáticas. Então, mas aí
A gente, no início do bate-papo, você usou um texto da Bíblia. O Henrique Lobo foi falar de Gênesis. Por quê? Porque em Gênesis é que está esse fenômeno do Sol. Porque o Sol foi criado em Gênesis. Primeiro, Gênesis 1,14. Esse versículo da Bíblia. Então, ele fez os luminares para sinais, para estações, para dias e anos. Então, quer dizer que tudo que está acontecendo já foi registrado na Bíblia, é isso que você está falando? Na Bíblia. Começamos na Bíblia. Começou na Bíblia, na palavra de Deus. Porque quando Deus fala assim, haja luz, houve luz. A voz de Deus é poderosa. Que coisa. Então você vê assim, os ventos alísios que vêm da África para a América do Sul, quem faz chover na floresta amazônica é o Oceano Atlântico. Então, os ventos alísios, como é da África para a Amazônia, eles jogam água na Amazônia. O ano passado, eu estava em Benjamin Constant, dando uma aula na Amazônia, na divisa de Peru e Colômbia, Letícia na Colômbia e Tabatinga também na Amazônia. É muito interessante, a casa dos índios, o telhado deles é de zinco. Então, todos enferrujados. Eu fui estudar os pluviômetros de Benjamin Constant, de Islândia, no Peru, de Tabatinga, na Amazônia, e de Letícia, na Colômbia, os pluviômetros têm cloreto de sódio. Da onde vem o cloreto de sódio? De onde vem o sal? Do Oceano Atlântico, está a 2.600 quilômetros de lá. O Oceano Atlântico, com os rios voadores, vêm nas nuvens, caem sobre a casa dos índios. E o telhado da casa deles são enferrujados, porque é de folha de zinco. E a nuvem que sai, tem 6 satélites hoje estudando as tempestades de areia que saem do deserto do Saara para chegar na Amazônia. Hoje sabemos que no deserto do Saara estima-se que sai 187 milhões de toneladas de poeira, atravessa o Oceano Atlântico e chega na Amazônia 23 milhões de toneladas de fósforo. Aduba a floresta amazônica. Vamos lá, só um minutinho. Quer dizer, lá do deserto do Saara, sim, está chegando aqui na Amazônia, e enferrujando as telhas dos índios. E foi enferrujando as telhas dos índios e adubando o solo, que vem fósforo, adubando as terras. A floresta amazônica, ela é adubada. Olha só, doutor Henrique, vamos parar um minutinho, você não saia da frente da telinha. Hoje nós estamos aqui com um cientista, doutor Henrique Lobo, ele é engenheiro agrônomo e além, sabe, de todo conhecimento sobre o meio ambiente, ele é um pastor. Não saia da frente da telinha, nós voltamos em instantes. Olá, eu quero convidar você e sua família para acompanharem diariamente os conteúdos postados nas redes sociais da Igreja Cristã Maranata. Cultos, mensagens bíblicas, material para crianças, adolescentes e jovens, louvores e muito mais. Postagens diárias às 20 horas e aos domingos, a Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã. Inscreva-se no canal, ative o sininho e seja informado de todas as nossas publicações. Maranata, o Senhor Jesus vem! Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. No programa de hoje eu estou aqui com Henrique Lobo, ele é engenheiro agrônomo, é um programa especial, estamos falando sobre essas movimentações do meio ambiente, grandes concentrações de chuva, espaços enormes de secas, não somente no Brasil, e ele acabou de falar no encerramento do primeiro bloco sobre os ventos que saem lá do Saara e trazendo fósforo e mais o quê? E o sal. E o sal aqui para a Amazônia. Doutor Henrique,
Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre esse contexto da ciência, é o conhecimento aí, e Bíblia, porque nas suas palestras você faz questão de usar textos bíblicos, inclusive nos estudos dos rios, oceanos e bacias hidrográficas. Isso foi uma curiosidade do engenheiro que levou? Deus? Explica pra gente. Eu sempre tive essa curiosidade, né? E as minhas teses na teologia, eu defendi a tese levando as questões ambientais dentro da Bíblia. Eu fiz um doutorado sobre os oceanos, os rios e as florestas dentro do contexto bíblico. E a última floresta que eu conheci foi a Caatinga. Tive lá o ano passado e tive agora esse ano de 2026, agora em março. Eu fiquei lá na Caatinga estudando a floresta. Eu fui muito abençoado, porque lá está chovendo, eu vi a flor, o fruto e a semente das árvores. Você vai lá na floresta e fica ali estudando. Estudando. Inclusive nas montanhas, nas grandes montanhas lá do sertão da Bahia, lá em Euclides da Cunha, há uma semana atrás, eu encontrei seixos rolados no topo da montanha, onde não tem rio. O que são os seixos? Pedras que são trabalhadas com os rios, nas margens dos rios, que elas ficam redondas, arredondadas. No pico das montanhas? No pico das montanhas. Da onde veio isso? Veio do dilúvio. O dilúvio, ele é real. O dilúvio, ele cobriu toda a terra, toda a superfície da terra. Ou seja, não é mito. Não é mito. É história. É história, é verdade. Eu encontrei conchas marinhas no Grand Canyon, na camada calcária do Grand Canyon em 2017. Eu encontrei conchas marinhas nas Montanhas Rochosas, em Idaho, lá no noroeste dos Estados Unidos. Então, assim, para poder entender esse deslocamento dos ventos e as chuvas, nesses 46 anos da minha vida, eu não sou alpinista, mas eu fui de carro. Atravessei os Andes, atravessei as Rochosas, atravessei os Alpes, atravessei o Himalaia entre a China e o Tibete, atravessei as Montanhas Azuis na Austrália e atravessei as montanhas da Etiópia na África. Então, assim, para poder entender como que esses ventos eles circulam e como que Deus promoveu todas essas coisas. Então, a palavra ela é verdade. A Bíblia é verdade. A Bíblia é a verdade. Então, é um fenômeno que aconteceu há 5.000 anos. Sabe, é muito recente. Sabe, doutor Henrique, essa curiosidade que o senhor teve aí e foi visitar essas nações todas, eu tive sobre o contexto religioso ali da Itália, Vaticano, Egito. O apóstolo Paulo faz parte da história da Itália. Você entra dentro do Vaticano, também narra-se sobre Paulo e Pedro. Você vai no Egito, José do Egito e Moisés. Aí você vai para dentro de Israel, os patriarcas, Jordânia, o Monte Nebo lá com Moisés. Sim. As montanhas de Gileade. Eu fui para a Grécia por causa de Paulo. Eu fui conhecer as 7 igrejas do Apocalipse. Então, esse bate-papo aqui é para a gente trazer para o nosso telespectador que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é um livro. O senhor é um engenheiro, doutor, aí, agrônomo, e trazendo para nós esse conhecimento. Que maravilha que é a palavra de Deus. É muito real. Quando eu estive na Etiópia, estudando o Lago Tana, e as nascentes do Nilo Azul. Imagine, ele foi escavando uma rocha, um basalto, que é uma rocha vulcânica. Ele fez um cânion de 600 metros de profundidade, com 600 metros de largura e 700 quilômetros de extensão. Toda essa terra foi arrancada da Etiópia, depositada ao longo do Nilo, no Sudão e no Egito, até o delta do Nilo, no Mediterrâneo. Sabe para quê? Para José poder plantar. E até hoje os egípcios plantam nessa terra. Eu estava na Etiópia e analisei o solo da Etiópia e 3.600 quilômetros lá no delta, próximo de Alexandria, analisei o solo. É o mesmo solo, é a mesma terra. Que o rio Nilo carregou essa terra na sua cheia, nas suas enchentes e depositou ao longo dele, na margem esquerda e na margem direita. E até hoje o Egito planta nessas terras. Trazendo para os nossos dias, o que o Henrique Lobo conhece de Bíblia e que ainda não se cumpriu? Está na Bíblia e ainda vai se cumprir.
Hoje nós estamos o grande terremoto. Nós vamos viver um grande terremoto na Terra. Mas Está em Apocalipse 6. Tem a região? Não, em toda a Terra. Toda a Terra? Toda a Terra. Em toda a Terra. Essa mentalidade que a gente conhece, assim, esse mapa mental que nós conhecemos, as Américas, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, isso tudo vai mudar. É mesmo? Isso tudo vai mudar com um grande terremoto. Existem 3 grandes supervulcões na Terra. O Yellowstone nos Estados Unidos, o Campo Flegrei na Itália e o Toga na Indonésia. São 3 grandes vulcões, 3 supervulcões. Isso está em Apocalipse 6. Está em Apocalipse 6:12. E esses eventos, de acordo com o seu conhecimento, eles acontecerão antes da volta de Jesus? Não sabemos. Não sabemos. Pode acontecer a qualquer momento. O importante é que a gente precisa estar preparado com Jesus, né? Então, prepara o coração, que é muita emoção. Sabe, tem muitas pessoas que estão em casa nos assistindo, talvez está até apavorado agora, porque não tem esse Jesus que a gente tem para dar essa tranquilidade, né? O que ele precisa fazer em casa para ele ter esse Jesus que traz segurança para a gente e que não nos permite ser enganados, porque os sinais estão aí para confirmar o que está registrado na Bíblia e até sobre a volta de Jesus. Ele precisa ter paz de alma, paz de coração. É a palavra que vai nos dar a paz. E esse Jesus e esse Deus que nós servimos, ele traz essa esperança para nós, para sermos como essa planta nova, para produzir muitos frutos, para nós termos mais palavra de sabedoria, mais discernimento de espírito, para nós termos mais intimidade com Deus e com a nossa fé. E qual a importância dele buscar uma igreja próxima da casa dele? É muito importante que a palavra de Deus fala como é bom e como suave é que os irmãos vivem em união. E nós precisamos ter essa unidade. A gente ter essa unidade num mundo tão intolerante. E quando a gente passa a ter unidade, a gente passa a ter entendimento da palavra de Deus. Henrique Lobo, uma pena, nós temos que fazer um programa de podcast. Eu tenho certeza, tem muita coisa para a gente trazer para você, mas eu agradeço pelo carinho, por ter atendido o nosso convite e que o senhor continue nessa força aí, levando essa palavra de conhecimento associada à Bíblia. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o engenheiro agrônomo, doutor Henrique Lobo. Gente, são muitas informações, muito conhecimento. Associando toda essa movimentação do meio ambiente, os acontecimentos, as guerras, os terremotos, sabe, está tudo registrado na Bíblia. Como não crer? Você precisa ter essa experiência, entregar a sua vida para Jesus, buscar uma igreja próxima da sua casa, estar em comunhão com os irmãos e essa esperança viva, sabe, ela vai reinar dentro de você. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.